Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Gabriel, faço parte do grupo de jovens da Igreja Tabernáculo de Deus Sede, na rua Francisco Inácio 380 Vila Vitória, e venho neste momento deixar uma palavra da parte de Deus com a vossa vida. Amém? A palavra que nós vamos ler agora se encontra no Evangelho de Marcos. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 50 ao 52. Amém? Diz assim o versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Amém? A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus estava passando por Jericó. Preste bem atenção. Ia ser a última vez que Jesus passava por aquele caminho, fazia aquele caminho de Jericó. Porque Jesus estava caminhando para Jerusalém, onde ele seria acusado, preso, escarnecido, cuspido, humilhado e crucificado. Então essa era a última vez que Jesus estava passando pelo caminho de Jericó. E a palavra de Deus diz que um cego, ele ouve um alvoroço da multidão. Primeira coisa, nós sabemos que aquele homem era cego porque a palavra de Deus fala. Amém? Nós não sabemos o quanto tempo aquele homem estava cego. Ei, eu não sei há quanto tempo você se encontra nessa situação. Preste bem atenção. Aquele homem, ele era deficiente físico, ele não enxergava. Porém, ele tinha uma audição muito boa, porque ele ouviu o alvoroço e ele teve interesse. Ei, não adianta eu falar para você que Jesus salva, cura e liberta. Não adianta eu falar para você que na Igreja Tabernáculo de Deus a gente vê milagres, maravilhas e prodígios. Amém? Se você não ouvir e não tomar uma atitude. Aquele cego ouviu, ele usou a ferramenta que ele tinha. Ai, Gabriel, mas eu só sei cantar, eu só sei orar, eu só sei fazer determinada coisa. Meu amado, minha amada, use a ferramenta que Deus te deu. Ah, mas porque fulano faz... Se Deus deu certo talento para fulano, fulano vai fazer. Se Deus deu para você, use aquilo que Deus te deu. Primeira coisa, aprenda a usar aquilo que Deus te deu. Amém? Então ele chama a atenção de Jesus porque ele começa a clamar. E ele não fala só assim, cura-me, Jesus, Jesus, Nazareno. Não, sabe o que ele fala? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, este homem realmente ele era deficiente físico, ele não enxergava. Mas uma coisa eu tenho certeza, ele tinha uma audição muito boa, eu creio que ele aprendeu a aperfeiçoar a audição dele, e ele conhecia a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ele conhecia Jesus. Não só Jesus porque era um grande profeta, é o Filho de Deus. Não, mas ele conhecia a profecia que Jesus viria da descendência de Davi. Ele não só anuncia Jesus, ele não só chama a atenção de Jesus, como ele fala, ei, eu sei, Jesus, que tu és o mestre enviado, tu és o mestre prometido, tu és descendência de Davi, tu és aquela descendência que Deus disse que sobre esta casa sempre haveria uma lâmpada acesa. Ele clama aquele Jesus, e com essas palavras ele chama a atenção do mestre. Por quê? Porque ele tocou no coração de Jesus com as palavras dele, ele clamou. E Jesus fala, peraí, para aí. Ei, já pensou no meio da multidão? Jesus parar e ouvir o clamor, a petição daquele cego? Jesus fala, peraí, pode chamar. Chama, quem que é? Chama ele aí pra mim, por favor. E chamaram. Só que antes de chamarem, a multidão mandava ele se calar. Ei, cala a boca, cego. Ei, fica quieto, não importunes o mestre. Mas tenta imaginar o barulho que havia. O barulho era muito grande. E muitas das vezes é assim, o mundo quer nos calar. Quando nós falamos de Jesus. Quando nós falamos que ele salva, cura e liberta. Mas quando nós estamos falando coisas aleatórias, o mundo não tá nem aí pra gente. Se você tá falando coisas que não agrada a Deus, o mundo não tá nem aí. A partir do momento que você fala algo que agrada a Deus, eita, aí sim. Aí o mundo quer tentar te calar. Ei, mas nada pode calar um adorador, sabe por quê? Porque não foi eu que escolhi Jesus, não foi você que escolheu Jesus, mas foi ele que nos escolheu, foi ele que te escolheu, amém? Então Jesus chama ele, primeira coisa, o que ele faz? Ele lança a capa. Vamos falar de uma forma simbólica aqui, figurativa, aquela capa
Era tudo que aquele cego tinha. Ele ficava ali mendigando, ele esperava receber uma moeda, um trocado, uma esmola, e Jesus chama ele. A partir do momento que Jesus te chama, meu amado, eu não estou falando que é pro dia do dia pra noite, tá bom? Mas ele lançou daquela capa, aquela vida que ele tinha, uma vida sem perspectiva, uma vida de mendigança, uma vida de viver de favores, ele deixa pra trás a partir do momento que ele lança aquela capa. Quando Jesus te chama, ele fala assim pra mim e pra você: ei, pode vir do jeito que você está, venha do jeito que você está, mas não permaneça. Eu não estou falando que a mudança vai ser assim. Pode até ser, se Deus quiser, mas geralmente a mudança é de dentro para fora. Ei, é perseverando, é dia após dia, é orando, é jejuando, é pedindo, e Deus vai te libertando, Deus vai te limpando, até nós alcançar testemunho perfeito diante de Deus. Amém? Então ele lançou, a partir do momento que Deus te chama, lance as coisas passadas, as coisas mundanas, nova vida, novos objetivos, nova visão. Para encerrarmos, diz assim: Jesus lhe disse, Jesus falando para ele: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Aquele ex-cego, ele recebeu 2 milagres. Preste bem atenção. Primeiro milagre. Ele teve os olhos abertos. Ele viu. Ele viu o dono do milagre. Ele viu aquele que chamou ele. Antes ele não tinha visto, ele tinha ouvido. Agora ele pôde ver face a face Jesus. E há uma promessa sobre mim e sua vida. Aquele que for até o fim, esse herdará a coroa da vida. Amém? E naquele dia nós vamos contemplar Jesus face a face. Amém? A tua fé te salvou. Então ele recebeu o primeiro milagre. Ele teve a visão restituída. Ele pôde ver. Amém? E o segundo milagre, ele foi salvo. Salvação. O maior milagre que nós podemos buscar em Deus é a salvação, é a vida eterna. Todos os milagres são bem? Sim. Mas o maior milagre é a salvação, porque o próprio Jesus morreu para nos dar o que? A vida eterna. Esse é o maior milagre. Amém? Nós podemos receber vários milagres durante a nossa caminhada? Sim. Mas o principal, lembre-se, que é a salvação. Gabriel, como é que você tem certeza que além do milagre dele ter a visão restituída, ele foi salvo? Porque a palavra de Deus diz aqui. Olha, preste bem atenção. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. É assim. Quando você aceita Jesus, você começa a seguir ele. Você não está vendo ele fisicamente, mas você segue ele pela sua fé. Você levantou sua mão, aceitou a Jesus, você se batiza, você começa a participar do culto, você começa a estar em comunhão com os irmãos, e foi que esse ex-cego recebeu. Amém? Então, foram 2 milagres. Teve a visão restituída e teve a salvação recebida da parte de Deus. Fique com essa palavra. Amém? Você que pode, feche os teus olhos, cubra tua fonte, que eu vou orar pela tua vida. Grandioso Deus e eterno Pai, é nesta hora gloriosa de oração, rendo graças pela vida de cada ouvinte, Senhor Deus poderoso, que recebeu, que ouviu esta palavra. Pai, eu não sei a necessidade, não sei a situação, não sei a circunstância que encontra este irmão, esta irmã, este jovem, esta jovem, mas Tu és poderoso, Deus. A partir do momento que nós resolvemos Te aceitar, Senhor Jesus, o Senhor tem todo o poder para nos mudar e nos moldar segundo a Tua presença. Pai, vai de encontro a este irmão, esta irmã. Abençoa ele de uma forma sobrenatural. Que o teu nome na boca dele, na boca dela, venha a ser glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Receba essa palavra. Creia, Jesus é contigo. Por onde quer que fores. Amém?